2. A minha Bíblia, como vocês observam, é Bíblia de pregador, é para linguagem corrigida, né? A gente usa a linguagem original. Essa linguagem aqui é a linguagem atualizada. Então olhe para a sua Bíblia aí, muitos usam na linguagem de hoje, né? Mas eu vou ler pelo texto que está aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Versículo 2: nos quais costumávamos viver quando seguiam os padrões desse mundo. Agora essa palavra: e o príncipe do poder do ar. Quem está com a linguagem corrigida vai aparecer: potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: antes todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quem está com a linguagem corrigida vai aparecer: filhos da ira. Amém. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assentar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: assim como existem as leis físicas, existem as leis espirituais. Vocês estão vendo na prática que é a diferença, né? Aqui nós estamos cultuando a Deus, mas aí do lado você observa essas músicas que são totalmente sem um padrão. Mas se a sua mente agora aqui, ó, fica vazia, não se ligar na palavra, a música que está aí, ela vai entrar na sua mente. Observe, a música que vai tocar aí do lado, de repente o seu pé aqui, ó, a música vai tocar aí do lado e seu pé vai estar aqui na igreja, já no ritmo, né, como a gente diz. Essa mensagem, vou pedir para ela colocar a imagem número 1, para você mostrar aqui. Você está enxergando bem essa imagem ali atrás? Observe bem, há 200 anos atrás, o autor desse livro, chamado Coração do Homem, ele expressou dessa maneira que esse versículo, olha aí, ó. Você está vendo que bem no centro do coração, no caso desse coração aqui, ó, não é o coração de uma pessoa que está na igreja, é o coração de uma pessoa que não quer nem saber de Deus, é aquela pessoa que tem uma vida totalmente longe de Deus. Você observa que ali tem um anjo. O anjo não pode proteger uma pessoa que não ama com Deus. Isso está escrito no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor só acampa ao redor daqueles que têm a Deus. E ali você observa que tem o Espírito Santo lá em cima. O Espírito Santo não pode entrar no coração de uma pessoa que não está nem aí com Deus. Hoje é colocado filosofias na mente de muitas pessoas, e aí você vê que essa pessoa aqui, ó, olha o rosto dessa pessoa. A Bíblia diz que, lá no livro de Provérbios 15:13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a pessoa que não tem Deus, ela só vive mal-humorada. Aí você pode olhar o rosto de muitas pessoas, aí as pessoas têm até medo disso, porque o rosto daquela pessoa ali, ó, já está dizendo o que ela é, o que ele é. Olha o rosto, você acha que aquela pessoa é feliz? Agora há pouco o irmão cantou aqui louvor, aquele que está feliz, diga amém. Às vezes nem todo mundo está aqui na igreja bem, mas a pessoa está aqui, ó. Muitas pessoas vêm para a igreja, às vezes quebrado, endividado, sofrendo. Essa pessoa aqui, ó, eu vou usar uma linguagem que nós vamos falar aqui, ó, mais para frente. Esse coração é um coração dele, é um coração sem comunhão. Ali você observa que tem um olho bem na frente ali. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o justo e o injusto. O que está, tudo que você está vendo, Deus conhece cada coração que está aqui do lado, cada coração do seu filho. Ninguém pode se esconder de Deus. Aqui você observa que quando o príncipe da potestade do ar ele domina, eu vou usar aqui uma palavra para você entender. Esse coração aí, ele está totalmente
dominado pelo mal. Aí quando o espírito mal entra no coração das pessoas, aqueles animais que estão aí ao redor são demônios. As pessoas começam a produzir os frutos do mal. Observe a imagem. O pavão lá em cima simboliza o orgulho. Simboliza que essa pessoa aí, tem muita gente que pode ser pobre como for, mas se orgulha. Tem um orgulho que você prega o evangelho e a pessoa não aceita. Tem muita gente com o espírito de orgulho. O bode ali, o bode é o espírito da carnalidade. Tem pessoas que passam o dia todo chamando palavrão. Eu era assim antes de conhecer Jesus. Você não era assim? Você não conseguia dizer uma palavra que não fosse imoralidade. Ali pode simbolizar o pecado sexual que está dominando a humanidade. Ali você observa que tem um porco. O porco ali não é o Palmeiras. O porco ali simboliza o pecado da bebida e da glutonaria. Você está vendo que as pessoas estão bebendo até morrer hoje, né? Tudo que está acontecendo é para você pregar o evangelho da salvação. Ali a glutonaria não é somente a comilança. Glutonaria é a pessoa sujar o nome no SPC dos reais. Eu disse uma frase aqui que eu prego muito, olha lá. Muitos vão cair de costa com essa frase que eu vou dizer. O seu nome tem que estar limpo no SPC dos reais. Entendeu? O seu nome tem que estar limpo aqui na terra como no céu. Não vai dizer isso, irmão? A nossa vida tem que estar limpa. Muitas pessoas estão devendo, aí vão para o texto. Aí tem uma tartaruga. A pessoa que não tem Deus, ela tem uma preguiça para as coisas espirituais. Mas na festa ela está lá, né? Tem gente aqui que pegou uma gripe e disse: olha, eu não vou para a igreja, não é verdade? Eu grito, eu digo a mesma coisa do pastor. Mas eu creio porque nós temos que adorar a Deus. Mas muitas pessoas estão indo lá, gripadas, mas elas estão lá na festa. Elas estão no carnaval 7, 10 horas sem parar. Mas se fosse para a igreja, eu sou do tempo que a igreja é quadrangular. Olha quanto era a oração do culto de domingo. Era de 3 a 4 horas. Começava às 7 e terminava às 10 horas, não é isso? Hoje a maioria dos cultos da igreja não passam de 1h30. E as pessoas toda hora olhando para o relógio. Aqui tem o espírito da preguiça, a feitiçaria. A feitiçaria por quê? As pessoas de hoje, elas são muito, qualquer palavra é uma palavra de maldição. As pessoas do mundo, elas falam mais palavras de maldição do que palavras de bênção. Ali tem outro ali, ó. A onça simboliza o ódio. Tem pessoas até que praticam o ódio declarado. Tem pessoas que lançam palavras, gritam. O cristão ele não pode estar na gritaria como muitas pessoas estão chamando aqueles palavrões, está entendendo? Então a onça ali é o espírito do ódio, de quebrar. Você se lembra de uma vez que você quebrou alguma coisa na sua vida? Volta aí só para você pensar. Mas muita gente está assim. Ontem eu estava numa loja, uma mulher, por causa de uma pessoa, quase quebrou a loja toda. Porque o ser humano está cada dia. O ser humano sem Deus, ele é capaz de fazer uma loucura. Isso aqui é um espírito que domina as pessoas. A serpente simboliza o engano. Simboliza que hoje em dia as pessoas acham bonito enganar, trair, não é isso? Você tem que ter. Um dia desse eu vi um teatro que veio para Manaus que falava: será que vale a pena eu manter o meu casamento? Hoje muitas pessoas estão na enganação do diabo. O diabo está passando mensagem para as pessoas dizendo assim: isso é normal. É normal trair, é normal viver uma vida errada. Todo mundo erra. Se você errou, não é isso? Tem gente que a mente dele já não toca mais. Um dia desse eu expulsei o demônio de uma mulher, onde o marido dela era da igreja, não era da nossa igreja aqui, era de uma igreja tradicional aí. E na hora lá que eu estava expulsando o demônio do corpo da mulher dele, o demônio diz assim: ele frequenta a igreja, mas ele não é crente. Olha lá, já viu essa frase? Ele frequenta a igreja. Aí eu disse assim, eu peguei e fiz aquela entrevista, porque essas pessoas dessas igrejas tradicionais, eles não acreditam no demônio.
Você talvez conheça um monte de gente assim. Muitas vezes a gente tem que expulsar o demônio e mostrar que é o demônio, porque as pessoas não acreditam. E ele estava presente, ele estava 9 anos numa igreja tradicional, aí que não acredita no Espírito Santo, não acredita em demônio. Ele vai na igreja só no domingo. Aí eu disse assim: olha, para o senhor saber que é o demônio que está na boca da sua esposa, que está dominando o corpo da sua esposa. Demônio, eu quero que você conte uma coisa que ele aqui vai cair de costas. Aí o demônio falou: olha, missionário, olha lá, olha como o demônio desmascarou ele. Ele está na igreja 9 anos, mas ele não se converteu. Sexta-feira ele estava expulsando o demônio, acho que era mais ou menos numa terça-feira. O demônio, sexta-feira passada, ele ligou dizendo que ia para a igreja. Mas ele estava lá no motel número tal, rua tal, estava com uma mulher, não é verdade? Aí ele pegou e confessou ele, viu? O demônio usando pouco, ele disse assim: sabe por que eu estou no corpo dessa mulher? Porque um dia ele foi macumbeiro, mas só que ele não se converteu ainda. Ele continua com as mesmas práticas, ele está na igreja só para enganar a família dele, o chefe dele. Então, observe bem, muitas pessoas que ainda não se converteram, olha a palavra, estão em muitas igrejas, mas estão praticando os mesmos pecados que estão aqui presentes. O demônio ali, ó, ainda estão servindo da potestade do ar. Olha a consciência aí, ó. Aquela estrela que vocês estão vendo pretinha simboliza a cabeça. Eu vou aqui radicalizar com você, ó. A sua consciência, ela diz para você aqui: tem muita gente que na Santa Ceia não vem para a Santa Ceia, porque o príncipe da potestade do ar diz bem assim: você não tem comunhão, o que você vai fazer na Santa Ceia que foi domingo passado, né? Aí tem muita gente aqui de você que não participou da Santa Ceia domingo passado, o demônio ainda está agarrando você, porque você não declara a sua salvação. A Santa Ceia é a declaração de que você é salvo. Se você não participa nem de uma Santa Ceia, você vai entrar no reino de Deus. Pense bem comigo. Eu não estou pregando a palavra de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Começa aqui a salvação. E muitas pessoas estão deixando esse demônio dominar a sua faculdade, o seu pensamento. Olha aqui, o sapo ali é o espírito de medo, é o espírito da feitiçaria que já está dominando. Tem muitos crentes que hoje eles não oram, falam com a sua própria boca, eles preferem ouvir o Salmo 91 para sair de casa. Tem muitos crentes aqui que colocam a Bíblia lá, ó, o Salmo 91, como se o Salmo 91 fosse o guarda-reino. Assim como aquelas pessoas colocam uma cruz, né? Eu estou com uma cruz aqui, ó. A cruz está me protegendo. A cruz que nós colocamos aqui não representa nada. Você tem que ter Jesus dentro do seu coração. Se Jesus não está em você, você não tem proteção nenhuma. Eu sofri um acidente, eu estou até aqui perto para você olhar meu rosto. Há 14 anos eu sofri um acidente, eu quebrei minha cara todinha. Mas o Senhor tinha falado que eu ia me acidentar e que meu olho, eu disse assim, eu estava na igreja, eu me tornei missionário e eu disse assim: Senhor, eu disse assim para Deus: olha Deus, eu não estou mais dentro de igreja, eu sou missionário, vou quando eu quero. Só que Deus disse assim: ei, eu não escolhi você para você ir dia sim, dia não, quando você quer. Eu chamei você para pregar o evangelho de segunda a segunda, que é assim que era antigamente aqui na igreja. Eu dirigi igrejas que o culto é quase todos os dias. Todo dia nós temos que adorar Jesus. Não é só no domingo. Hoje muita gente só se lembra de Jesus no domingo. Hoje eu tenho que ir para a igreja, né? A semana todinha parece que Jesus não existe. Eu conheci um pastor que ele era flamenguista doente. Quando o Flamengo joga no domingo, ele convidava outra pessoa e nós não vamos poder ir, vai pegar o pastor fundamental. Quem é o Deus dele? É Jesus ou é o Flamengo? Se você falta na igreja por causa de time de futebol, você ainda não é convertido ao Senhor Jesus. Entendeu? O borracha tem que estar ali, ó. O príncipe da potestade do ar está dominando você. Quando eu me converti em 1981, eu disse: a partir de hoje, Deus na minha vida
estou nessa caminhada aqui, ó. Observe bem que essa pessoa aqui, ó, Deus conhece o coração dele. Você está vendo aquele foguinho ali, ó? O fogo simboliza, apesar dessas pessoas aí não terem uma vida com Deus, mas eles sentem a presença de Deus. Eles não se convertem porque eles não querem. Deus dá tanta chance. Tem pessoas da sua família que você conhece que já sofreu um acidente e a pessoa ainda não se tocou que Deus está querendo salvar ele, salvar ela, não é verdade? Quantas pessoas passaram para o Covid? Morreram no Covid, né? Eu fiquei lá no Delfim Aziz, viu? Sabe quantas Covids eu peguei? 6 vezes. Eu perdi meu pai e minha mãe, fiquei lá no Delfim Aziz. Eu morri, todo mundo que estava ao meu redor morreu. Teve um amigo meu que ele estava desviado. Ele disse assim: eu estava com 100 pessoas ao meu redor, na fileira, esperando para morrer lá no Delfim Aziz. Aí ele disse assim, ó, a fila da intubação, né? Aí ele disse, tinha mais ou menos 30 pessoas e eu estava bem no meio. Aí ia morrendo aquela pessoa desse lado, desse lado, desse lado. Estava chegando a minha vez. Aí o médico disse assim: ei, senhor, se amanhã o senhor não melhorar, nós vamos ter que me entubar. Aí ele disse: Jesus, eu estou desviado da igreja. Jesus, eu estou desviado da igreja. A partir de hoje eu quero voltar para a igreja. Se o senhor me tirar daqui, eu volto para a igreja, eu volto a ser dizimista, vou frequentar direto para a igreja. Aí ele disse que ele melhorou, né? E ele dando testemunho para mim, a misericórdia de Deus. Você está entendendo? Quando você clama a Jesus, Jesus te ouve. Ele se arrependeu, ele bebia muito, trabalha, eu sou professor. Ele era inspetor lá do colégio. Ele disse: a partir daquele dia eu descobri que Jesus me ama, Jesus me deu uma chance. Você está entendendo? Quantas pessoas aqui, pense para você ver, Deus já te deu uma segunda chance alguma vez? Pense bem nisso. Deus já deu uma chance para o seu parente que está vivo ainda aí. Nós vamos virar aqui o segundo quadro. Isso aqui é o primeiro, o coração sem Deus. Esse aqui, vou passar para o segundo. O segundo quadro aqui, ó, é o momento que o Espírito Santo começa a tocar. Aqui o Espírito Santo, você observa, ali tem duas coisas que fazem a gente se converter. Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, ali o anjo está representando a palavra de Deus. Quem luta por você, meu amigo, muitas vezes não é nem você, é a oração da sua mãe que está intercedendo por você. A igreja está orando por você para que você não caia. O livramento que Deus está te dando, muitas vezes, não é porque você é bonzinho, não. Está ali, ó. Tem gente intercedendo por você. As pessoas só vão se converter quando elas tiverem um encontro com Deus. Esse homem aqui teve a oportunidade, que eu tive também. A partir do momento em que o Espírito Santo, e que a palavra é pregada, a pessoa começa a mudar de vida. Quantos de vocês têm parentes que ainda não se converteram? Levante as mãos, vamos fazer uma média aqui. Quantos dos seus familiares? Olha aqui, ó. Quando eu me converti em 1981, só eu era da igreja. Só eu. Quantas vezes eu fui à igreja? Foi 2 anos da minha vida para que todos meus irmãos se convertessem. Minha família não queria nada com Deus. Era uma bebedeira. Era tudo que vocês estão vendo aí do lado. Mas eu disse: Senhor, ei, Atos 16, 31 está escrito o quê? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu lutei para Deus salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos. E hoje aqui, ó, já se passaram 40 anos, todos eles tiveram encontro com Deus. Mas foi preciso. Só para você ter uma ideia aqui, ó, nós temos pessoas que, até mesmo dentro da igreja, que não são fiéis em nada. Em 1981, eu fiz um voto que até hoje eu prego, eu vou já dizer para você. Eu fiz um voto de fidelidade com Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa caminhada, eu voto de Jacó, Gênesis 28. Lá está escrito assim, ó, quando Jacó fez um voto: se o Senhor for comigo nessa caminhada, me der creche, me der pão, o Senhor me prosperar, o
Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me dá, eu lhe darei dízimo. Eu sou dizimista desde 1980. E o que aconteceu? Me converti com 15 anos. E todo adolescente aqui, ó, que tem 15 anos, quem que não quer? Você não quer ganhar R$1.000 na sua conta? Sério, olha aí, cara é igual ele. Todo mundo quer ter dinheiro no seu bolso, meu? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer estar debaixo da bênção. Mas a bênção só vem para aquelas pessoas que realmente querem a bênção, que querem fazer prova com Deus. Se você está desempregado aqui nessa noite, quando eu fizer a oração, você vai fazer uma oração de fidelidade e você vai ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que você está desempregado aqui hoje. Nessa semana você vai receber uma grande bênção. Você vai ver. Foi o que aconteceu comigo. Os meus irmãos só se converteram. Acima de mim tem 3 irmãs. Uma tinha 18, a outra tinha 21 e a outra tinha 23. Todas desempregadas e querendo trabalhar. E eu tinha 15. Aí eu disse para elas assim: me dê o currículo de vocês, que eu vou levar vocês na igreja. Vou orar por você lá na igreja. E eu disse assim para elas: na nossa igreja, se a gente ora em nome de Jesus, as portas desse caminho. Aí eles disseram gargalhada. Aí eu fiz uma prova e disse assim: assim como eu estou falando agora para você, se Deus está na minha oração, está na minha igreja, essa semana todas vocês vão receber. Agora eu pedi um presente, irmão. Eu digo: eu quero que você me dê um tênis, você me dê 2 calças para mim ir para a igreja com uma roupa melhor. Quando eu me converti, eu só tinha 3 calças e 3 camisas. E um sapato que parecia o sapato dela dele. Dá o pique já estava para cima. Fiz a oração, levei o currículo e as minhas irmãs todas aquela semana receberam o seu emprego. Aí ela disseram: realmente Deus está na tua vida. Você está entendendo? Se Deus está na tua vida, aí ó, a sua vida vai mudar. Aqui você observa que essa pessoa está recebendo a administração. Quando você intercede pelo seu parente, olha aí, ó, no mundo espiritual está acontecendo isso aqui, ó. Os anjos de Deus vão guerrear para a tua casa. A palavra de Deus vai se cumprir. O Senhor disse que a palavra não voltará vazia, mas ela vai fazer o que lhe apraz. Se você é um homem de Deus, você vai orar daqui a pouco e você vai ver o que vai acontecer. Vou virar o terceiro quadro. Vamos falar desse terceiro quadro aí. Esse terceiro quadro é uma pessoa que está realmente convertida. É uma pessoa que realmente tem compromisso com Deus. Essa pessoa aqui, ó, aqui você observa que o mal está fora. Por mais que você esteja convertido, o mal nunca vai desistir de você. É necessário que você tenha uma vida com Deus. Olha onde está o Espírito Santo. O Senhor Jesus diz aqui no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21. Colocar o versículo aí, ó. Vamos ver se está igual, só para a gente grifar aqui. Em João 14, é um versículo sobrenatural.